Está começando mais um vídeo aqui do The Information. Eu sou o Pedro Bragonin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje, segunda-feira de manhã, pra gente já começar a semana conversando sobre a NFL e falando da rodada de domingo da semana 7. Mais uma semana de NFL tá acabando e a gente vem aqui então já falar um pouquinho sobre ela. Antes disso, vou pedir para quem tá aí deixar o like, ativar o sininho, curtir o vídeo e espalhar o The Info por aí. Pega o link desse vídeo e envie para mais e mais pessoas, certo, gente? Vamos lá falar um pouquinho então da rodada de domingo. Tivemos 4 janelas de jogos, vamos pegar um jogo por janela, né? E a gente vai destrinchar assim a rodada. Vamos começar então com o jogo que abriu o domingo de NFL. Os Jaguars venceram os Patriots num jogo que foi até de certa forma interessante. Jacksonville começou perdendo de 10-0, virou para 22-10 ainda no primeiro tempo e dominou as ações a partir daí, né? Um bom jogo do Trevor Lawrence na medida do possível, 15 de 20, 190 jardas, um touchdown, um jogo interessante de melhores decisões e principalmente por conta de ver o Tank Bigsby correndo bem, sendo o nome da partida. Cara, 116 jardas em quase 30 carregadas e 2 touchdowns foi o nome que desequilibrou e foi o principal motivo pela vitória. Os Jaguars têm um running back 1 pro resto da temporada, mesmo com o Etienne voltar, e tem que utilizar mais o Tank. Ele precisa ser mais utilizado, é um nome importantíssimo para a franquia querer tentar dar a volta por cima e voltar, quem sabe, a brigar por pós-temporada, apesar que eu acho difícil de acontecer, tá? E os Patriots, por mais que tenha perdido, Drake May jogou bem de novo, 2 touchdowns, teve um jogo onde foi prejudicado um pouco pelo seu péssimo elenco de apoio, tanto o OL que teve perdas de lesão, mas também o grupo de wide receivers, mas o que importa é que Drake May fez drives bons, conseguiu 2 touchdowns e encaixou passes em janelas pequenas. Então, mais um ponto positivo para o QB dos Patriots, que vem semana a semana, ou no caso, na última semana para essa, evoluindo, mostrando que está cada vez mais confiante como titular. Tá bem interessante para o Drake May nesse começo de carreira, tá? Vamos passar então agora para o segundo horário, o horário das 14, que geralmente é o primeiro. Vikings e Lions duelaram e os Lions saíram vitoriosos 5-1 contra os 5 dos Vikings. Detalhe que também os Packers também estão com 5 vitórias nesta temporada. E os Lions são donos da divisão, estão em primeiro lugar após um jogo bem digno da NFC North em 2025. Muito disputado, um jogaço. Jared Goff, cara, jogou pra caramba, errou 3 passes apenas de 25 tentados, teve 2 touchdowns, quase 300 jardas. O Jahmyr Gibbs correu para mais de 100 jardas e 2 touchdowns. O Amon-Ra St. Brown, 100 jardas também recebidas em 8 catches e 1 touchdown. Os principais nomes dos Lions apareceram, foram importantes no ataque e na defesa, e o time no final das contas saiu vitorioso por conta de ser um time mais preparado para lidar com essas situações. Conseguiu fazer um drive onde caminhou para virar a partida no finalzinho, e por mais que tenha tido alguns erros, como o fumble que virou um touchdown logo no finalzinho do jogo, que deu a chance dos Vikings vencer, Minnesota errou mais em momentos mais importantes, e de forma mais consistente os Lions mereceram a vitória, tá? E os Vikings têm Sam Darnold, um jogo bem mais ou menos, tá? Não que tenha sido terrível, mas prejudicou em alguns lances, tá? E aí então é importante a gente ver como é que vai continuar esses Vikings, como é que vai continuar esse ponto desse time no ataque, e a defesa foi mais uma vez bem, mais um bom trabalho do Brian Flores, por mais que tenha tomado 31 pontos, é estranho falar isso, mas se tivesse vencido, se o field goal tivesse ido para fora, ou se tivesse conseguido parar os Lions, a vitória teria vindo pelo ataque, pela defesa, perdão, porque a defesa foi lá, jogou melhor, pressionou e deu problemas para os Lions durante toda a partida. O Jared Goff demorou para engrenar e o Minnesota Vikings até começou bem, só que aí o segundo quarto os Lions começou a gostar mais do jogo, a entrar na partida, e aí depois que entrou no jogo, ou foi muito superior, ou pelo menos foi igual para igual, tá?
Vamos lá então falar do nosso terceiro horário, que geralmente é o segundo, San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs, vitória dos Chiefs 28-18. Os Chiefs agora são o único invicto com a derrota dos Vikings e continuam naquela toada de jogar bem defensivamente, o ataque não ser tão bem assim, mas no final do dia acaba vencendo e vencendo por conta de uma defesa que está performando de uma forma gigantescamente boa e o Patrick Mahomes fazendo o necessário quando precisa, né? Quando a gente olha para esse jogo, primeiro de tudo, 3 interceptações do Brock Purdy, um jogo tenebroso. O Brock Purdy não tá no bom ano, tá produzindo em jardas, de fato, tá? Mas contra Cardinals não foi tão bem, meio displicente, aqui também errando alguns passes bobos que ele não pode errar, e 3 interceptações em momentos importantes da partida, principalmente a última dentro da Red Zone. Mais uma vez os Niners não trabalharam bem nas 20 jardas finais de campo, e o Kyle Shanahan tem um time que sofre muito por lesão, então acaba sendo um combo perfeito para dar tudo errado para esse San Francisco 49ers que fica novamente com um recorde negativo. Já os Chiefs, né, são 13 interceptações nessa partida, sempre pressionando o quarterback adversário. A linha ofensiva dos Niners não conseguiu se sobrepor sobre a DL dos Chiefs, e aí então a partir disso a defesa conseguiu prejudicar bastante o Brock Purdy, tá? No ataque a gente viu um Patrick Mahomes que novamente não fez a maior partida do mundo, não teve nenhum touchdown e 2 interceptações. O Mahomes é o líder de interceptações, cara, que bizarro falar isso na NFL, não tem como, é assustador falar isso do Mahomes, mas o Mahomes está no pior ano da carreira de longe, e mesmo assim quando precisa ele vai lá e vence o jogo, ele vai lá e consegue ser a diferença para vencer a partida, e novamente os Chiefs terminam o domingo com uma vitória, né? Kareem Hunt teve 2 touchdowns, o Hardman teve 1 touchdown, o Mahomes teve 1 touchdown correndo, no caso em sneak, então o jogo terrestre foi um outro ponto importantíssimo para os Chiefs, tá? E além do jogo terrestre, o trabalho das franquias em terceira descida foi totalmente diferente. Os Chiefs converteram para mais de 50%, enquanto os 49ers teve um momento do jogo que estava 1 de 9, e isso diz muito sobre o teu ataque, sobre os problemas que o teu ataque tem. Então o melhor time prevaleceu com uma certa vantagem. Os Niners não são um bom time assim, seja por execução, seja por chamada, seja por decisões ruins do Brock Purdy, ou seja por lesão. O fato é que o San Francisco 49ers não é o time do ano passado, tá longe de ser o time do ano passado, e ver os Lions se firmarem como o topo da NFC, os Commanders, mesmo com a lesão do Jaden Daniels, espancarem o adversário, enquanto isso os Niners pedem força dentro da NFC e dentro da divisão também, já que o Seattle Seahawks fez mais uma boa performance nessa temporada, ficou um tempo sem jogar tão bem quanto teve nessa semana 7, mas conseguiu vencer os Falcons, e aí a gente vê uns Niners que tá se pondo numa situação complicada para a temporada. Vai ser interessante ver como esse time reage. E lá no finalzinho do domingão, a gente teve os Steelers vencendo os Jets, os Steelers chegando a 4-2, os Jets ficando com mais uma derrota, né, 2-5. E cara, o que eu vou falar dos Jets? Aaron Rodgers claramente tá no momento que tá começando a performar pro final da carreira, jogou mal. Teve uma interceptação que não foi culpa dele, mas teve uma que foi culpa dele. Mais um jogo ruim, inconsistente, passando muita bola. Os Jets com um playbook que às vezes acaba dificultando as decisões do Rodgers, e o Rodgers força muitas bolas que ou viram passes incompletos ou viram interceptações, então tem problema no play calling. Cara, os Jets não é um time legal, assim, tirando o Bruce Hall no ataque, é difícil tu querer salvar um outro nome. Devante Adams pouco fez, tá? Teve um segundo tempo apagadíssimo, um primeiro tempo de 30 jardas em 3 catches. É complicado, assim, realmente, tirando o Bruce Hall, tanto no ataque quanto na defesa, foi o único nome dos Jets que foi bem. Já nos Steelers, cara, quem diria, Russell Wilson entrou e jogou muito bem, fez um jogo bem coerente, fez uma partida onde demorou para engrenar, mas depois que engrenou, passou para 2 touchdowns, passou para mais de 250 jardas,
tá? Então a gente tá vendo um time bem interessante dos Steelers que se recusa a perder, tá? Então são 5 vitórias na temporada. Najee Harris fez um bom jogo, quase 100 jardas em quase 20 carregadas. Então a gente tá notando um time dos Steelers que realmente talvez consiga pegar o wildcard, se aproveita de adversários fracos para vencer, em adversários complicados consegue trocar vitórias, vai acabar perdendo em algum outro ponto, mas é um time muito resiliente. O Mike Tomlin sabe trabalhar muito bem essa franquia defensivamente, é incrível o que faz. Cara, é surreal, porque o calouro chega lá e joga bem, o veterano chega lá e joga bem, o cara que não tava em boa fase vai lá e joga bem. Então, é uma estrutura de uma franquia que sabe vencer. Esse é o ponto. E mais uma semana vencedora pros Steelers, certo, gente? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra no próximo vídeo, certo? Tamo junto, valeu. Um beijo. Tchau, tchau.